Olá! Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje vamos desvendar o princípio da autotutela administrativa. Temos aqui um material denso, leis, súmulas do STF, do STJ, decisões sobre o TCU e nossa missão é clara: extrair o ouro, o essencial, sabe? Basicamente, que poder é esse que a administração pública tem de rever os próprios atos? Exatamente. É a capacidade e muitas vezes, né, o dever da administração de corrigir seus erros, ou reavaliar suas decisões sem precisar logo de cara de uma ordem judicial. É um mecanismo chave para manter a legalidade e adequar as ações ao interesse público. Mas olha, tem regras e limites bem definidos, viu? Tudo o princípio da legalidade, né? Duas súmulas do STF são, assim, fundamentais aqui, a 346 e a 473. Elas dizem que a administração pode anular atos ilegais e revogar atos que se tornaram inconvenientes. Isso. E a súmula 473 já nos dá as duas ferramentas principais: anulação e revogação. E elas têm consequências bem distintas. A anulação acontece quando o ato já nasce com um defeito de legalidade. Pensa numa multa aplicada por um radar que, sei lá, comprovadamente estava quebrado. É um dever anular nesse caso. Os efeitos são ex tunc. Ex tunc. O que significa isso na prática? Retroagem. Exato. Retroagem. É como se a multa nunca tivesse existido. Porque um ato ilegal, né, não pode gerar direitos válidos. A ilegalidade contamina desde o começo. Entendi. É forte mesmo. Volta tudo ao estado anterior. E o judiciário, ele também pode anular? Pode, claro. O judiciário pode anular atos administrativos ilegais, sem dúvida. Agora, a revogação. Bom, aí é diferente. O ato nasceu legal, perfeito. Mas, com o tempo, deixou de ser conveniente ou oportuno para o interesse público. Imagina, a permissão para um quiosque numa praça. Era legal, mas aí começou a gerar muito barulho, tumulto. A administração pode revogar. É uma decisão de mérito, discricionária. Ah, é uma escolha da administração. Isso. E os efeitos são ex nunc, ou seja, só valem dali para frente. Respeita o que já aconteceu, os direitos adquiridos. E aqui o judiciário não entra, tá? Ele não julga conveniência ou oportunidade, só legalidade. Perfeito, ficou clara a diferença. Ilegalidade versus conveniência. E a Lei número 9784, de 1999, ela veio para organizar melhor isso, certo? Exatamente. O artigo 53 dela praticamente repete a súmula 473. Mas a grande mudança, assim, o pulo do gato, veio no artigo 54. Ele estabeleceu um prazo de 5 anos para a administração poder anular atos ilegais que beneficiaram alguém. Opa, peraí. Então quer dizer que um ato ilegal pode se tornar intocável só porque passaram 5 anos? Isso não bate de frente com a ideia de legalidade estrita. Pois é exatamente esse o ponto de equilíbrio que a lei buscou, sabe? Entre a legalidade e a segurança jurídica. Ela protege a confiança legítima, a estabilidade das relações. Depois de 5 anos, em regra, mesmo que se descubra uma ilegalidade num ato que trouxe vantagens para alguém de boa fé, bom, a administração perde o poder de anulá-lo por conta própria. Mas deve ter exceção, né? Sempre tem. Sim, claro. Tem exceções importantes. Basicamente 3. Primeiro, para atos que são anteriores à Lei de 99, o STJ diz que o prazo só começou a contar em 1º de fevereiro de 99. Segundo, o STF entende que esse prazo não vale se a ilegalidade ofender diretamente a Constituição. Aí são casos mais graves, né? E terceiro, que é fundamental, o prazo não corre ou não se aplica se for comprovada a má-fé do beneficiário. Ah, a má-fé. Faz sentido. Se a pessoa agiu de má-fé para conseguir aquilo, ela não pode se esconder atrás do tempo, né? Exatamente. A proteção da segurança jurídica não alcança quem agiu de forma desonesta. Ok, entendi os limites da anulação pela própria administração e o controle externo. Tipo o Tribunal de Contas da União, o TCU. Como ele entra nessa história? Ele também está sujeito a esses prazos? Ótima pergunta. O TCU exerce um controle fundamental, né? Principalmente sobre gastos, atos de pessoal, aposentadorias. A súmula vinculante número 3 do STF garante o contraditório e a ampla defesa nos processos do TCU. Mas tinha uma exceção.
na análise inicial da legalidade de aposentadorias e pensões. Ali o TCU podia decidir sem ouvir o interessado antes. Certo. Era considerado um ato complexo, que só se completa com registro no TCU. Isso. Mas atenção, o próprio STF, julgando o tema 445, disse que o TCU também tem um prazo para fazer essa análise inicial de legalidade. São 5 anos, contados da chegada do processo lá no tribunal. Se passar disso, mesmo nessa fase inicial, o contraditório e a ampla defesa se tornam obrigatórios. Interessante. Então, mais um reforço para a segurança jurídica e para o devido processo legal, vindo do STF. Exatamente. Limita o tempo que a pessoa fica naquela incerteza, né? E sobre a cobrança de débitos que o TCU apura, se o TCU decide que alguém tem que devolver dinheiro para o erário, essa cobrança pode ser feita a qualquer tempo? Olha, aqui temos outra decisão super importante do STF, recentíssima, no tema 899. Ficou definido que a pretensão de ressarcimento ao erário, baseada em decisão do TCU, ela prescreve. Prescreve? Sério? Qual o prazo? Sim. O STF aplicou o prazo geral de 5 anos da Lei de Execução Fiscal. É uma mudança enorme. E é crucial diferenciar isso do tema 897, que tratou da imprescritibilidade das ações de ressarcimento por atos de improbidade dolosos. Ah, então a decisão do TCU por si só não significa que houve dolo para fins de improbidade. Exatamente. A decisão do TCU é um título executivo, permite a cobrança, mas não equivale à comprovação judicial de dolo que é necessária para afastar a prescrição lá na ação de improbidade. Na prática, o que isso significa? Que a administração, incluindo o TCU, precisa ser diligente. Não dá mais para deixar uma decisão de ressarcimento na gaveta e cobrar quando quiser. O relógio está correndo. 5 anos. Uau, então até o poder de cobrar do TCU encontrou um limite temporal claro na jurisprudência. Muita coisa mudando. Bom, para a gente fechar, o que tiramos de essencial desse nosso mergulho na autotutela? Fica claro que é a administração se fiscalizando, né? Podendo anular o que é ilegal com efeito retroativo e revogar o que não é mais conveniente, com efeito para frente. Perfeito. Mas como vimos, não é um cheque em branco de forma alguma. Existem limites claros, o respeito aos direitos adquiridos na revogação, o prazo de 5 anos para anular atos favoráveis com aquelas exceções da Constituição e da má-fé, e sempre a possibilidade de controle judicial da legalidade. E até o controle externo do TCU, como vimos agora com as decisões do STF sobre prazos, também segue essa lógica de equilíbrio. É um balanço entre buscar a correção e garantir a segurança jurídica. Entre fazer o certo, a legalidade e proteger a estabilidade e a confiança. Fica então a reflexão. Pensando nesse prazo de 5 anos para anular atos ilegais que beneficiaram alguém de boa fé, como ficam aquelas situações em que a ilegalidade só é descoberta muito tempo depois? Ou quando a má-fé é até suspeita, mas é super difícil e demorado para provar? Onde que essa balança entre a legalidade estrita e a segurança jurídica deveria pender mais nesses casos cinzentos? É algo para a gente continuar pensando.